Olá! Seja muito bem-vindo a este canal. Meu nome é Laís e eu me chamo... Não, pera. Este canal se chama Eu Estava Pensando Aqui e o meu nome é Laís. Nessa semana o Senhor tem me incomodado muito quanto às palavras, quanto à língua. E a Bíblia é cheia e cheia de versículos sobre a língua, sobre o que ela causa, sobre o que ela faz, sobre o que ela destrói, sobre o que ela constrói. E nesse vídeo nós vamos falar um pouco isso, sobre o que a Bíblia diz sobre as nossas palavras, sobre a nossa língua. Tem dias que a gente acorda todo feliz, alegre, e aí encontramos com alguém e esse alguém diz uma única palavra que acaba estragando todo o nosso dia. Então nós vemos que a palavra tem um peso na nossa vida. Quantos de nós carregam palavras que nos foi ditas lá na infância, quando nós éramos bem pequenos? Palavras como, você não merece, você nunca vai ser ninguém, você não devia ter nascido. E por mais que nós consigamos ter sucesso nas nossas vidas, essas palavras ainda ecoam dentro do nosso coração. Em Mateus 12:36, Jesus diz que nós vamos dar conta de toda palavra inútil que nós falamos. E não só isso, que as nossas palavras têm o poder de nos absolver e de nos condenar. Então a gente já começa percebendo que tudo o que nós falamos tem sim um peso diante do Senhor. Um peso para condenar e um peso para absolver. Então essa história de, eu falo mesmo, ou eu falo sem pensar, tem que começar a parar na nossa vida. As palavras não são brincadeiras, as palavras ditas não voltam mais para nossa boca. A gente acha que tem solução para a vida de todo mundo. Basta a pessoa chegar com o problema dela, que a gente diz a solução, a pessoa fazendo o que a gente fala, o problema está resolvido. Só que na verdade a gente tem que levar essas pessoas para mais perto de Cristo, para Cristo dizer para elas qual a solução para a vida delas. Laís, você está falando que eu não posso opinar? Claro que pode. Se alguém pedir a sua opinião, você pode dar sim. Mas lembre-se, a Bíblia diz que até um tolo, quando se cala, é tido como sábio. Paulo, em 1 Tessalonicenses 4:11, diz para nós procurarmos ter uma vida tranquila, cuidando da nossa própria vida. Laís, não acredito que isso está escrito. Vai lá ler então. Paulo diz, se esforcem para ter uma vida tranquila e cuidem da sua própria vida, cuidem do seu próprio negócio, para que vocês sejam respeitados. Essa coisa de falar o que pensa, falar o que quer, falar toda hora, acaba também com a nossa reputação. E as nossas palavras param de ter importância. Você já fez assim? Alguém te contou alguma coisa e você fala, mas quem foi que falou? Foi fulano que falou isso? Então não vou levar em consideração o que ele está falando, não. Por quê? Porque bem provavelmente essa pessoa que falou, fala sem parar, fala sem nem saber se aquilo é verdade, passa informação sem checar. E as palavras não significam nada. E aí quando nós vamos falar sobre Jesus, as pessoas já não ouvem, já não levam em consideração aquilo que a gente está falando. A língua fere, a língua mata, a língua condena, a língua contamina todo o nosso corpo. Em Mateus 15:11, Jesus fala que o que contamina o homem não é o que entra pela sua boca, mas o que sai da sua boca. Então todas as nossas reclamações, todas as nossas murmurações, eu não consigo mesmo. De novo isso. Eu tô cansada. Puxa, eu não aguento mais. Eu não sou boa nessa matéria, eu não sou boa em matemática. Para! Tudo aquilo que a gente fala contamina todo o nosso corpo. Veja os atletas, eles têm mantras, palavras positivas, frases positivas, que eles repetem para eles, para que os ajude a se tornar o melhor. Nós cristãos não temos só palavras positivas, frases positivas, nós temos a Bíblia, que é a palavra de Deus, a verdade. Ao acordar, nós temos que declarar as verdades de Deus para a nossa vida. Mas a gente acorda já desanimado, mais um dia. Segunda-feira. Nós lemos em Atos, quando Pedro diz, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, não tenho nada para te dar, cara, mas o que eu tenho eu te dou. Que é o quê? É a palavra de Deus. Em nome de Jesus, levanta e anda. A palavra
cura, a palavra transforma vidas. Pedro curou pelo poder de Jesus Cristo através da palavra. Nós vemos também na Bíblia que a palavra branda desvia o furor. A gente vê aquela situação lá de Davi e Nabal, que Nabal dá uma bela de uma vacilada com Davi, e Davi fala, vou matar Nabal. Abigail, esposa de Nabal, sabendo disso, vai até Davi e com as suas palavras ela consegue desviar o furor de Davi contra Nabal. As nossas palavras, a nossa língua pode ferir, pode matar, pode curar, pode transformar, pode desviar o furor e também acabar com a nossa reputação. Jesus diz que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Então não é só quando for falar, segurar-se, contorcer, eu não vou falar. Não, é colocar diante do Senhor, sabendo que o nosso coração está cheio daquilo, a nossa mente, e precisa ser tratado diante do nosso Deus. Eu não sei do que suas palavras estão carregadas. Se estão carregadas de ira, se estão carregadas de malícia, se estão carregadas de medo, se estão carregadas de arrogância. Mas uma coisa eu sei, o Senhor Jesus pode tratar todas as coisas, o nosso coração e a nossa mente, para que as nossas palavras sejam transformadas. E uma pergunta, não para hoje, nem para essa semana, mas para todos os dias da nossa vida. Para onde as suas palavras estão te levando? Boa semana!